Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou Armindo Bart e aqui comigo, Bruno. Buenas, pessoal, vamos que vamos para mais uma. Vamos lá, hoje episódio mais que especial, né, Bruno? Vamos falar sobre, acho que assuntos bem polêmicos hoje. Muito interessante, um assunto muito super técnico, tá super em pauta, né, e muito interessante. E hoje a gente tá com uma sumidade aqui no assunto, né, e é bom quando a gente tem gente que é da tribo, como a gente diz, né, daqui, que é formado aqui. A gente às vezes paga muito para quem é de fora, mas quem tá aqui que tem esse baita conhecimento. Então, um prazerzaço. Hoje a gente tá com o professor Jefferson Cardia Simões, professor aqui da URGS, né? O Armindo tá com, só de currículo aí, nós temos umas 3 páginas do homem. O homem é fera mesmo, é graduado, conhece muito e tem muita história boa. Professor, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite e estar conosco aqui. Então, prazer meu pelo convite e falar um pouquinho sobre o que a gente está vendo aí no mundo, sobre uma série de questões ambientais. Isso aí, vamos falar sobre bastante esse tema, né, que interfere diretamente ao agronegócio. Todo mundo que nos acompanha aí, direto ou indiretamente, todo mundo acaba sofrendo um pouco. Falar um pouquinho do currículo do professor. O professor é titular de Glaciologia e Geografia Polar da URGS, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, comendador da Ordem Nacional de Mérito Científico, entre outras especialidades, é vice-reitor de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. Fez toda a sua formação de PhD, né, na Inglaterra, depois uma passagem na França também. E o professor faz as expedições, né, professor, pra Antártida, é isso? Antártica. Programa Antártico Brasileiro, um dos pesquisadores, né? Já fez 28 expedições para a Antártica. Ele chegou lá quando tudo era mato ainda. Exatamente. E foi abrindo. Então é legal que nós vamos falar bastante, o professor tem essa vivência toda de entendimento realmente de quem vive, né, esses estudos sobre o passado, o presente e também um pouco dessas projeções para o futuro aí, quando o assunto é clima, né, professor? Dá um tempo, né? Clima. E aí nós vamos fazer um combinado com o professor, nós vamos deixar todo mundo dependurado, então vai ter que acompanhar toda a nossa conversa. Nós vamos começar lá atrás, professor, e vamos vindo para chegar nos dias de hoje, mas pro final aí o pessoal vai ficar nos acompanhando e nos escutando e tenho certeza que vai ser um baita assunto. O senhor estava contando um pouquinho da sua história, como é que... Deixa eu falar do nosso parceiro aqui. Tem que pagar a conta? Claro. Eu tô empolgado aí, então vamos pagar a conta. Vamos lá. Vamos pagar a conta aqui rapidinho. Fala dos nossos apoiadores, então, que ajudam a fazer esse podcast acontecer, né? A Premix, que oferece soluções integradas para a pecuária, principalmente voltada à nutrição animal. É uma das líderes brasileiras no segmento e vem chegando ao Rio Grande do Sul. Então, se você quiser saber mais sobre a Premix, os produtos da Premix, agora toda essa questão de nutrição animal, mudança de estação, então entre em contato, principalmente com o Thiago, o contato tá aparecendo aí na tela, e também no @premix_nutri. Então, entre em contato com eles. A CIA, Serviço de Inteligência e Agronegócio, a empresa que eu e o Bruno, a gente trabalha, é uma empresa de consultoria técnica e também consultoria empresarial. Então, se você quiser saber mais sobre o trabalho da CIA Brasil, entre em contato através do CIA_agronegócio ou ciabrasil.com.br. Também a Agrocampo Jordani, que é um site de vendas online para produtos veterinários e também toda essa questão ligada a correaria, enfim, todos esses produtos ligados. Então entre em contato também com a Agrocampo Jordani pelo site agrocampojordani.com.br. ZT Sementes, empresa que é focada na produção de semente de soja, trigo e aveia. A San Esteban, que é a maior franquia de moda equestre do Brasil, @sanesteban.com.br, e da ZT Sementes, @ZT Sementes. E a MT Soluções Agropecuárias, que é uma empresa voltada para solução em sistemas de pesagem e também de manejo animal. Então, se você quiser saber mais, @MT Soluções Agropecuárias. Certo? E você que está nos seguindo aí, não esqueça, né, também de seguir o podcast, todas as redes sociais, @Pé no Barro Podcast, e também deixar as suas 5 estrelas aí no Spotify e também o seu like no YouTube. Certo? Certo, agora vamos que vamos. Conta, agora vamos embora. Agora tá paga a conta com todo mundo, podemos seguir. Ótimo. Professor, conta um pouquinho dessa trajetória toda, dessa caminhada nesse mundo aí, né? A gente é do agro, fala muito de clima, a gente fala de meteorologia, né? Exato. Do tempo nessa previsão curta. Começamos os antigos, a gente acompanhava com os nossos pais, os nossos avós, né? Olha lá, a nuvem tá assim, esse ano vai ser assado porque as árvores estão de tal maneira, né? Então eram alguns indicativos que a natureza nos mostrava.
né, e mostravam para os antigos começavam a fazer as suas previsões. Hoje a gente está em tempos apurados com tecnologia, mas o senhor vai lá atrás nesse estudo, né? Como é que é um pouco dessa história? Não, o importante nessa discussão é a gente definir dois termos: tempo meteorológico e clima. É interessante que no português a gente faz muita confusão. No inglês, por exemplo, é bem claro: climate and weather. Quem trabalha com a questão meteorológica, evidentemente, é o meteorologista, mas eles têm um limite. Eles têm um limite que se aceita, por enquanto, pela matemática, que seja 15, 16 dias de fazer a previsão propriamente dito. Dizendo, por exemplo, olha, amanhã vai chover, o tempo tal, variabilidade de temperatura. Isso é feito hoje no mundo, coletando dados do maior número possível de estações. Lembrando que é muito recente na história da humanidade que nós temos uma rede de estações meteorológicas. Mas aqui no Rio Grande do Sul, ainda nós estamos muito carentes nessa cobertura. Mas se consegue, sim. Se estima que devido à complexidade do sistema, quando você bater 14, 15 dias, o erro começa a aumentar muito e aí começa a ter dificuldade de acertar a tua previsão. O clima não. O clima, por definição, trabalha no mínimo com 30 anos e vai definir as condições básicas de uma certa região. Se é temperaturas médias ao longo desse período, a sazonalidade da precipitação, se é sazonal ou não, a perspectiva de eventos extremos e também o histórico, a história do clima numa longa etapa de tempo. Bom, mas aí nós temos um problema, que é aí que eu vou responder. Isso só começa, esses dados de estações meteorológicas. O Brasil começou muito tarde. A primeira estação foi na época lá no Rio de Janeiro, na época que chegou a família real. O Rio Grande do Sul só teve uma rede meteorológica em 1911, com a Cidade de Araújo, aqui na Cidade Baixa mesmo. Então, como é que eu vou resolver isso? Eu vou usar a ciência da paleoclimatologia. Como a palavra fala, é procurar a história do clima no passado por maneiras indiretas. E eu tive a felicidade de escolher uma área dentro da ciência do gelo e da neve, que se chama, o jargão é testemunhos de gelo. Eu vou na Antártica, na Groenlândia, furo o gelo, e aí sai um cilindro, né, que representa a precipitação de neve do passado. E fazendo uma bateria de análises químicas e físicas, eu consigo te contar a história do clima. Mas como o professor consegue dizer qual foi a temperatura do mês tal, do dia tal? Não é isso. Nós conseguimos dizer se por volta do ano 1000, por volta do nascimento de Cristo, há 10 mil anos atrás, o clima foi mais quente, mais frio naquele ano. Hoje, em alguns lugares, a gente consegue ter anual, ou mesmo sazonal. Foi mais úmido. O que a gente sabe, reconstruindo da história da circulação atmosférica e oceânica? Mas também deu outras informações. Eu posso reconstruir todas as grandes erupções vulcânicas e como afetaram o clima. A atividade solar, isso até bate com alguns mitos, porque volta e meia tem alguém, mas é o Sol. Mas nós sabemos isso. Os astrônomos têm os dados dos últimos 400 anos da atividade solar e nós, os glaciólogos, temos de 10 mil anos. Porque a gente consegue ver com a composição química da neve e do gelo. O gelo mostra tudo isso? Sim, ele conserva todas as propriedades da atmosfera do passado. Então, a partir daí, eu posso contar essa história do clima em diferentes escalas de tempo. 1000 anos atrás, época de nascimento de Cristo, 20 mil anos atrás. Nós já chegamos a 800 mil anos. Nós, os cientistas da glaciologia. O Brasil aqui a gente trabalha com uma escala temporal de 5 mil anos devido às nossas limitações tecnológicas, principalmente para furar. Mas esse é um período interessante, é claro, porque pega a história humana, a influência do homem no meio ambiente e tentar detectar desde variações naturais do clima, influência do homem, poluentes, erupções vulcânicas,
períodos de grandes eventos extremos, atividade do Sol e assim por diante. E mexe em alguns paradigmas aí, né? Desde quando o homem existe ou não, desde quando é criado, né? Falando de 2.000 anos, aí nós já estamos lá em 5.000, 10.000, 30.000 anos para trás, começa a ciência... Porque evidentemente nós hoje sabemos muito bem que o planeta Terra tem 4,3 bilhões de anos e teve uma evolução, a espécie humana aparece há 300 mil anos, o Homo sapiens. Então nós temos uma escala temporal bem desenvolvida. O mais interessante é que nunca houve, até na literatura religiosa, limitação dessa idade. Isso aí é uma versão do século XIX, de um bispo inglês que calculou que deve ser 6.000 anos. Então, até isso, se nós vamos ler pela própria Bíblia, etc., não diz. Sim. E professor, e como é que isso tá no gelo? Como é que são amostras químicas? Como é que funciona essa... Nós temos que dizer o seguinte, a neve nada mais é do que a água que está precipitando, a precipitação, e ela vai precipitando e vai acumulando. E aí é interessante notar que as pessoas acham que geleiras e o manto de gelo da Antártica é água congelada, que formou pelo congelamento da água. Não, ele formou pela acumulação através de milhares de anos, e pode chegar a quase 5 quilômetros na Antártica. De profundidade? De profundidade de gelo. E foi acumulando. E vira neve e vira gelo. Então, aquela cristal de neve que formou, que pode ser uma gotícula d'água aqui no Brasil, ele vai levar todas as características do clima daquele momento e da química da atmosfera. E vai acumulando. Então, o que está na superfície é desse ano. O que está lá no fundo pode ser milhares de anos. Isso tem alguma métrica, assim, entender, para quem, né, para a gente poder formar. 1 metro de gelo. Nós estamos falando de quantos anos aí? Depende. Aí vai depender. Perto da Estação Antártica Comandante Ferraz é 1 ano. No interior da Antártica, 1 metro é 10 anos, 100 anos em alguns lugares. No Polo Sul geográfico, onde tem a Estação Norte-Americana. Entendi. Como é que voltando assim como é que o senhor escolheu esse caminho aí? Quando é que começa de guri? De guri. Sabe que eu estava me formando aqui em geologia na URGS, acabei não exercendo a profissão, isso foi em 1982, no meu último ano, e aí surgiu o Programa Antártico Brasileiro. E aí tu vê como é importante ter a ideia certa no momento certo. É claro que eu já li algumas coisas, também um pouco talvez de aventura juvenil, e eu vi uma nova perspectiva de ser o pioneiro de uma nova ciência. Então, se eu tive vamos dizer assim, uma visão visionária, foi exatamente naquele momento, olha aqui, vamos ter um programa brasileiro na Antártica, nós vamos precisar de alguém que entenda de gelo e neve, porque a Antártica é mais de 99% coberto de gelo e neve. E daí que eu fui desenvolvendo, e claro, do próprio meu interesse ambiental, eu via esse potencial de, olha, aqui está uma ciência bacana que junta ao mesmo tempo química, física, história, clima e informações geográficas. Então, colocar tudo isso junto e interpretar essa história antes do advento de estações meteorológicas, que são muito recentes. O Rio Grande do Sul ainda está muito atrasado nisso, que nós podemos contar uma história melhor. E às vezes a gente consegue ter dados históricos. Eu só dar aqui um desviozinho. O Vicente da Fontoura descreve os anos de enchente, dificuldades que eles tiveram durante a Guerra dos Farrapos de atravessar alguns rios. Então você vai começar também a contar essa história. Montando o quebra-cabeça. Quando é que foi a sua primeira viagem para lá? Na verdade, eu fui enviado para a Universidade de Cambridge, no Instituto de Pesquisas Polares da Universidade de Cambridge, que foi... E o senhor se inscreveu aqui para participar do programa e aí... E aí me enviaram para lá para me formar. O Brasil fez um intercâmbio para... Fez o intercâmbio, foi o nosso CNPq que me enviou para lá. Aí eu acabei trabalhando também no Serviço Antártico Britânico e em 1990 eu voltei. E foi a primeira vez que eu fui à Antártica. Mas durante a minha estada lá eu fui ao Ártico também, 2 vezes. Era outro universo, nós estávamos ainda no meio da Guerra Fria, e ir para o Ártico, quase na beirada da Rússia, na época a União Soviética tinha também seus
os riscos. Mas aí eu voltei para cá e comecei a Antártica e a liderar uma série de programas, e hoje eu lidero cientificamente todo o programa Antártico brasileiro. São quantas viagens mais ou menos tem, né? Eu estou começando a me perder, eu tenho 26 para a Antártica e 2 para o Ártico. São 28 viagens polares, missões polares, e agora a gente começou agora a trabalhar também nos Andes, no Peru. Eu acho legal, isso é curioso, né? Como é que é uma logística para fazer uma viagem? Como é que funciona a gente imagina, né? Eu já pego um avião e tá lá. Não. Como é que é isso aí? Como é que funciona uma expedição? Geralmente o que os jornais anunciam é a logística do Programa Antártico Brasileiro, gestionado pela Marinha do Brasil. O pessoal sai de avião de Pelotas, vai até Punta Arenas. Hoje nós estamos com o problema, aquelas coisas de Brasil. Nós temos um dos melhores aviões do mundo, que é o KC-390, mas não querem aterrissar na Antártica com medo de que vá ter acidente, vai prejudicar o mercado da Embraer. Esse tipo de coisa. Então nós vamos de navio até a Ilha Rei Jorge, para quem vai trabalhar na Estação Antártica Brasileira, Comandante Ferraz. A estação não está longe daqui, dá mais ou menos 3.100 quilômetros. Isso mostra a proximidade da Antártica. Só que o grupo da URGS é diferenciado porque nós trabalhamos no interior do continente, a 2.500 quilômetros ao sul dessa estação. Então, o que nós fazemos? Nós vamos até Punta Arenas, também no Chile, e de lá a gente voa com aviões, hoje, até a Boeing 757 ou o Ilyushin 76, voa até 80 graus sul, aterriza no gelo, numa pista de gelo. De lá nós descemos, e aí para ir nos nossos módulos, que nós chamamos Criosfera 1 e 2, nós temos que fazer dois tipos de viagem. Se for carga pesada, 5 dias de trator. Se for de avião com esqui, aí a gente aterriza na neve, são mais 1h30. É mais ou menos 500 quilômetros. Aterrizamos lá, e aí você fica acampado ao redor de um container. Acho que nós tem umas imagens, acho que é legal a gente vamos colocar e vamos ver como é que é para contar um pouquinho, acho que vai nos mostrar E esses equipamentos, tratores, tudo, isso aí obviamente fica lá. Para quem tá nos acompanhando pelo YouTube aí, ou puder entrar, ou quem tá no Spotify, né, abre o YouTube e nos acessa ali. Um pouquinho de umas imagens aí. Isso é lá dentro. Isso foi quando a gente instalou esse primeiro módulo científico, que nós chamamos de Criosfera, que Criosfera é a massa de gelo do planeta, né? 10% do planeta é coberto por gelo e neve, ainda. E nós vamos até lá, e aí tem que fazer uma série de trabalhos de amostragem da atmosfera, do testemunho de gelo, geofísica, até raios solares e diferentes informações, raios cósmicos, eu queria dizer, nós medimos. E isso é feito constantemente com módulos sustentáveis, só uso energia solar e eólica, ao longo de 365 dias por ano, 24 horas. Uma vez por ano a gente vai até lá e fica acampado. É acampado com temperaturas que oscilam entre menos 10 até menos 40. A sensação térmica pode cair nisso ou mesmo mais baixo. Dormirmos até ali, até no vídeo vocês vão ver que tem umas barracas, é ali que a gente vive, tem cozinha, banheiro, tem várias barracas. Tudo dentro da barraca mesmo. O trabalho não, o trabalho é na rua ou no módulo. Mas cozinha, toda uma barraca cozinha, outra barraca banheiro, etc. E a temperatura está aos agradáveis menos 10, geralmente, lá dentro. Dali mostrou, não sei se vai aparecer, nós também usamos veículos. Foi um Hilux modificado com 3 eixos para fazer uma travessia de 1.700 quilômetros da Antártica, coletando amostras, e isso foi feito em 2015. Os 3 eixos, tem que ter mais exato. Que show. Na verdade, eles são islandeses. Você tem que transportar tudo de avião lá para dentro, sai muito caro. Para cada litro de gasolina que eu levo lá para dentro, eu vou gastar 3 litros. Então, é um projeto claro, é um dos mais caros do Programa Antártico Brasileiro, por causa do esse avião com esqui que você falou ali. Esse é um Twin Otter bimotor. As roupas têm que ser para um ambiente muito mais frio, as do Programa Antártico Brasileiro são para ambiente, entre aspas, mais quente, né? O Programa Antártico Brasileiro trabalha durante o verão entre 0 graus e menos 10, e nós trabalhamos normalmente aí entre menos 30, às vezes menos do que isso.
E que eu diga, um grande deserto de neve. Volta e meia aparece um rochedo, uma ilha de rocha, uma cadeia de montanhas, mas em geral é inclusive um platô plano, você anda milhares de quilômetros e não tem nada. Isso é o interior da Antártica. E às vezes pergunto e crio até mitos, ninguém vai no interior da Antártica? Pode ir, é só questão de ter dinheiro. Sim. Inclusive hoje tem um turismo de aventura, é incrível. Eu ia perguntar isso aí, já tem esse turismo? Tem. É incrível que é um universo paralelo, porque são pessoas que pagam per capita em cerca de 50 mil a 100 mil dólares para passar 15 dias ou mesmo chegar até o Polo Sul geográfico de avião. Então, quando volta e meia tem mitos, a Antártica é proibida, a Antártica não posso ir. Não, isso aí é só questão de, como diria o americano, how much. E o programa brasileiro é todo bancado pelo governo brasileiro? Sim, é um programa do governo, um programa de Estado, na verdade. Hoje ele já tem 42 anos e, é claro, nós temos duas grandes metas. Uma é a meta científica. Conhecer o papel da Antártica no meio ambiente sul-americano com viés, é claro, brasileiro. Mas o outro é que o Tratado da Antártica é um tratado único que exige para o país ter direito a decidir essa área enorme, é quase 7% do planeta Terra, você tem que ter pesquisa científica. Então tem um aspecto também geopolítico aqui. Certo. E esses dois motivos que nos dão um garante o nosso protagonismo e dois garante o nosso direito àquele espaço e seja lá o que ocorrer na Antártica no futuro. Perfeito. E o senhor vinha... Não, vai lá. O senhor, né, nós estávamos comentando, né, conversando, o gelo vem mostrando tudo, né, vem camada a camada, vem mostrando como é... E o que ele nos mostra de lá para cá? Claro que é muita coisa, mas quando a gente fala em termos de clima, de mudanças climáticas, né, entrando nesse assunto todo que é um... Se é cíclico, se não é, que essas coisas... Se já aconteceu, o que vem acontecendo antes, todo mundo... É importante falar para nós. Uma coisa, na verdade, é que muitas vezes, numa visão simplista, acho que uma coisa elimina a outra, ou seja, sim, o sistema climático tem ciclos, tem tendências, tem mudanças naturais, independente da presença ou não do homem. Se desaparecesse a humanidade, vai continuar, quer por fatores astronômicos, atividade do Sol, próprio mudanças na atmosfera e no oceano. Ponto final. Isso não há dúvida nenhuma. Existe, em cima disso, um impacto da ação humana. E é isso que a minha ciência investiga. Separar os dois. E ver o que nós sabemos. Bom, nós vivemos num período, nos últimos 10 mil anos, relativamente ameno na história do clima. Né? Saímos num período um pouquinho mais frio, que era um grau e meio mais frio do que agora, há cerca de 200 anos atrás. E aí começa a aquecer. Vem aquecendo num patamar que seria esperado naturalmente até 1960. E aí dispara. E os últimos 20 anos são os anos mais quentes dos últimos, eu diria, dos últimos 130 mil anos. Isso com certeza. E eu sei disso pelos testemunhos de gelo. A temperatura dispara, principalmente nos últimos 10 anos, a temperatura média, mas o mais interessante, começa a haver outras modificações. A distribuição de precipitação no mundo começa a mudar, principalmente nos últimos 20 anos, as frequências de monções, as frequências de eventos extremos. Você começa a ter, que nem ocorreu em maio no Rio Grande do Sul, você começa a ter mais eventos de cheias e de secas. Muitas vezes nem mudou tanto o clima, mas a média, esse que é o problema da média, né? Aquela velha piada, a média do lago tinha 1 metro e o cara se afogou. Claro, tinha um lugar com 3 metros de profundidade. Então é a mesma coisa. A média pode até muitas vezes não ter mudado, mas mudou. No caso, a gente sabe que desde 1860 a média da temperatura do mundo aumentou 1 grau. Já está indo para 1,1. Isso é muito. E aí traz outra questão que nós sabemos pelos meus estudos.
E eu falei que mudanças climáticas ocorrem, mas não nessa velocidade. Está vindo mais rápido do que o sistema valia. Aí onde é que está onde mistura, onde a gente escuta, não, isso era cíclico, estávamos no ciclo de aquecimento, como você falou, até um determinado ponto. Até um determinado ponto. Volta e meia tem alguém que vem com o mito, vai esfriar. Nós não temos evidência nenhuma que vai esfriar mais do que as oscilações de ano para ano. Vai ter alguma oscilação. Você vê até nos últimos 10 anos, tem anos que são um pouquinho mais frio do que o ano passado, o ano retrasado, mas aí continua aumentando. Até mudou o nome, né, professor? Falavam mudanças, falavam aquecimento global, falou aquecimento, aí tiveram uns anos frios, aí o pessoal, não, aí tá vendo, ó... mas na verdade, o que houve? Falaram de mudança climática, o aquecimento global virou aquecimento é só uma das mudanças, primeiro. 2, é um jargão, não diz informação nenhuma. Mesmo porque, novamente, é uma média. Tem lugares nas regiões polares que esse aumento foi de 3, 4 vezes maior. E tem lugares que, inclusive, esfriaram. Então, a média está analisando o planeta como um todo. Então, em cima disso, em cima de conhecer a história do passado, que você vai poder fazer cenários para o futuro. Tu pode perguntar como é que os cientistas estão fazendo esses cenários de mudanças do clima reais e tentar ver, nós estamos prevendo tanto de aumento de temperatura nos próximos 30 anos, maior número de eventos extremos. Nós pegamos a história do passado e corremos os modelos do clima que estamos fazendo para o passado, para ver se eles conseguem reproduzir. Se conseguir reproduzir, bom, então a gente validou eles e toca para o futuro. Mas é claro, quanto mais adiante, o erro aumenta. Né? Então, assim, certo que sim, existe aquecimento. Esse é o primeiro carimbo. Assim, existe aquecimento, acumulou durante os últimos 20 anos que isso só é possível devido à sua intensidade. Está indo muito rápido, só se nós considerarmos a intensificação. Olha a palavra que eu uso, intensificação do efeito estufa. Efeito estufa é um processo natural. Se vocês ouvirem algum absurdo que dizer que não existe, se não fosse o efeito estufa natural, a temperatura do planeta média seria menos 15 graus. Então é isso que propicia... Segura o calor na Terra. Ter a nossa agricultura... Que bom que ele existe. E bom existe. Só que nós estamos intensificando isso muito rapidamente. E isso que eu ia falar, assim, isso tá, aumentou dos anos 60 para cá, e o que tem essa correlação toda de dizer que foi ação realmente da Revolução Industrial, a concentração de CO2 na atmosfera, o homem, tu faz por eliminação, né? Tu começa a testar todas as hipóteses, que isso que é ciência. Tu pega a atividade solar, vê se não é o Sol. Não é. A curva que nós estamos vendo não vai com a atividade solar. É mais. Aí tu coloca mudanças do oceano. Também não é. Erupções vulcânicas. O número de erupções vulcânicas às vezes é menos, às vezes mais. Também não é. E assim você vai seguindo outras hipóteses e a única que replica direitinho e acumulando com essas outras variáveis é quando nós adicionamos a mudança feita pelo homem pela intensificação do efeito estufa. E essa concentração de CO2 na atmosfera... o CO2, o metano e outros gases minoritários. Nós temos que notar que é uma soma de fatores, né? O sistema natural é muito mais complexo. E isso está bem claro nos nossos cenários. Hoje, eu diria que cada vez mais de 99% dos cientistas... E aí importante, não é uma pergunta que muitas vezes me fazem, você acredita em mudança do clima? Não, o cientista não acredita em nada. O cientista tem evidências. Se as evidências apontam para isso, você não tem discussão. Tu vai confirmando. Pode ser que tu apresente outra evidência que contradiz isso. Aí nós vamos ter que reanalisar, mas não tem essas evidências. Hoje todas as evidências levam a isso. Todas as evidências comprovam isso. E por que a gente ainda tem muita discussão, às vezes até, não sei se falou em 99%, né, dos cientistas, mas ainda no meio de tanto em tanto saem teorias e que são muito bem embasadas, né? Hoje a gente consegue, ou muito bem para quem é leigo, né, como a gente, mas a gente se consegue achar uma série de coisas para comprovar aquela teoria. Teve uma politização também disso tudo. Então nós tivemos desde politização,
a questão de percepções da realidade, religiosidade e, principalmente, desinformação. E essa desinformação, poucos sabem que é interessante que as áreas mais conservadoras dos Estados Unidos, e principalmente na indústria do óleo e gás, contrataram as mesmas firmas que fizeram a campanha do tabagismo. Quem é um pouco mais velho sabe que durante 30 anos houve negação que o tabaco causava câncer, que o tabaco era prejudicial para a sua saúde, etc. Até que não tinha mais como negar. Aí os governos tomaram atitude, mas isso foi levado propositalmente. Foi a mesma coisa que ocorreu em relação a esse processo, porque evidentemente é perda de dinheiro. Só que é interessante que isso vai acontecer tanto no agronegócio quanto na indústria do óleo, que passa a ser uma indústria energética. O pessoal mais progressista, vendo que esse tipo de negação não levaria a nada, ele vai começar a adotar medidas de mitigação e adaptação. A Petrobras, por exemplo, é uma companhia energética, não é só de óleo e gás. A indústria avançada do agronegócio vai usar tecnologias apropriadas, vai reduzir o seu impacto no meio ambiente, vai valorizar a qualidade do produto final. Então é uma questão mais de como agir e isso não precisa, tu não precisa ser, entre aspas, ter uma postura ambientalista, é só ser racional que tem na tua relação com o ambiente. Tem um período de negação, né? Que é do ser humano de negar tudo. E talvez a gente está passando aí, terminando de passar por isso. Exato. E é claro, você tem um modo de vida, aí vem algum fato novo dizendo que aquele modo de vida tem algum problema. Tu não precisa acusar ninguém, é simplesmente questão de adaptação e mitigação dessa situação. O que não pode fazer é negar a realidade. Sim. E esse que tem sido o grande problema. E junto a isso, né, professor, com um pouco o Bruno falou, né, e no agronegócio a gente viu alguns especialistas, assim, de clima, que vinham e jogavam um pouco pra torcida, né, porque essas evidências, obviamente, não são de agora, né. Não. E nós tivemos vários casos aqui de pessoas desqualificadas. Eu não vou falar em nomes, mas evidentemente, mas nós tivemos 2 casos aqui, um de uma pessoa que foi inclusive expulsa da USP na verdade não foi por incompetência, foi por, eu diria, por vagabundagem mesmo. Eu me lembro dessa entrevista. Não comparecia para dar aula. E o outro é um professor aposentado de 80 e tantos anos, que faz 20 anos que não trabalha, mas está ganhando dinheiro com esse processo de negação. Mas não tem representação nenhuma na ciência. Aí você pega e olha o lápis do cara, não tem obrigação. Não tem currículo, não tem nada. Ou simples, ou diz, o cidadão fez doutorado há 50 anos atrás, não sei aonde. Mas e o que ele produziu? Ele está trabalhando naquela área? Ele é um cientista com produção intelectual e que tenha prestado serviços para a sociedade? E aí você vai ver que não. Mas isso se passou também muito em países, principalmente nos Estados Unidos, né? É claro, é questão de tempo, dessas figuras serem cair em descrédito mesmo. Cair em descrédito final. Mas é claro, isso sempre alguém vai ficar atraído. Note bem que nós tivemos a ponto de, nos últimos 4, 5, 6 anos, nessa campanha de desinformação, a gente até falando em terra plana, né? Que é uma coisa antes do medievo, né? Os gregos já sabiam que a Terra era uma esfera. E tem gente ainda e tudo nesse processo. Tudo tem voz, né? A internet dá voz para muita gente boa, mas também traz muita... Exato. Eu sou muito filósofo e o romancista Humberto Eco diz que as mídias eletrônicas deram
acesso a todos, muitos idiotas. Professor, o senhor não teria ido lá se ela fosse plana, né? Ia ter batido na parede, ia ter dado volta, né? Eu brinco muito nessa, porque eu sou... É a prova viva que... Ou eu tô um conspiracionista, estou negando os segredos militares da Antártica. Então, tu vê, é interessante que as teorias conspiracionistas, elas se repetem, né? E eu creio que, principalmente agora com esse evento aqui do Rio Grande do Sul, que nós recebemos na universidade pedidos de informações desse tipo estranhas, que era um projeto no meio do Pacífico ou do Atlântico que estava modificando o clima, ou uma bomba que explodiu, ou um projeto lá no Alasca. Vou entrar nessa aí porque a gente abriu uma caixinha de perguntas aí, depois tu arruma aí, volta e vem e tal. A gente abriu uma caixinha de perguntas e uma das perguntas que veio existe, né, o projeto HARP, né? Ele pode ter influenciado nas enchentes aí, porque né, nas enchentes do Rio Grande do Sul, alguma outra que teve em algum outro lugar aí. O que é isso? Conta um pouquinho para nós aí. O projeto HARP é o seguinte, o pessoal não se dá conta que muita pesquisa nos Estados Unidos é financiado pelo Departamento de Defesa. Ele foi agora não me lembro se foi 20, 30 anos, financiado pelo Departamento de Defesa. Fazem já uns 10 anos quase, ele passou para a National Science Foundation, que é o CNPq dos americanos. Inclusive, eu sou assessor lá do Grupo Polar, lá nos Estados Unidos. E qual era o básico, naquela época que foi iniciado, era para ver o potencial de interferência eletromagnética em comunicações. Tinha até um mito que até hoje não se comprovou em mudança de clima. Isso foi uma ideia da década de 50, não vale nada. Eles não trabalharam nisso. Por isso, talvez surja esse mito. Era mais o uso o que nós vemos hoje da guerra eletrônica. E como é secreto, se cria um monte de mitos, mas já fazem quase 10 anos que passou para a National Science Foundation, é aberto, você pode ir lá, basta ser um pesquisador universitário com informações, etc. Está disponível, inclusive hoje, algumas informações na internet, em artigos científicos. Então se criou um mito sobre isso. Não tem influência nenhuma, nem teria, nós não conhecemos ainda processo que pudesse afetar nessa escala. E professor, se a gente fosse... porque, obviamente, quando foi constatadas as evidências, se falou muito de projeções de aumento de temperatura, né? Se falava em 1 grau, 1,5 grau, tem toda essa polêmica aí. E como é que tá? Essas previsões, elas acertaram, erraram? Esses eventos chegaram antes? Tá acontecendo em outros lugares do mundo e só no Brasil chegou só agora? Como é que tá isso? Não, os últimos 5 anos nós começamos a ver em tudo que é lugar do mundo aumento da frequência de eventos extremos. Basta ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul. O pessoal que fez a proteção aqui de Porto Alegre, etc. Esse evento extremo aí pode ocorrer uma vez a cada 1.500 anos. É exatamente isso que está mudando, a frequência desses eventos. Nós tivemos 3 eventos no último ano. O pobre do Vale do Taquari teve gente que tomou pau 3 vezes, perdeu a casa 2 vezes. E isso vai se tornar mais frequente, até o sistema reequilibrar. E nós estamos vendo em vários lugares, simultaneamente. Fora isso, nós estamos vendo mudanças muito rápidas em várias regiões. No Ártico, inclusive, é um dos lugares que está ocorrendo mais rápido. O gelo marinho, o mar congelado, está desaparecendo. E isso está mudando o clima rapidamente, está sendo mais variável no hemisfério norte. Nós já estamos vendo. Mas olha como é verdadeiro. Em 2010, 2011, nós estávamos discutindo numa palestra do Ministério da Defesa, do Departamento da Defesa lá nos Estados Unidos, como a Marinha norte-americana estava se adaptando às mudanças do clima. Inclusive, entrou o Trump, eles nem ligaram para o Trump, porque o Trump era um mentiroso, etc. E eles, nós vamos fazer a nossa estratégia. Qual é a estratégia? Eles estão planejando cada vez mais usar navio de superfície do que os submarinos no Ártico, porque o gelo está desaparecendo.
Ao mesmo tempo, os chineses começaram a entrar no Ártico para diminuir a rota de transporte. Estão testando, porque vai ficar muito mais barato, tu diminui em cerca de 10 mil quilômetros a viagem de $100 mil por viagem de navio que tu fizer pelo Ártico. É a velha passagem curta entre o Oriente e a Europa, da época das grandes descobertas que nem... Um pouco os aviões fazem isso também, né? Eles Os vão aviões um pouco já mais fazem próximo. isso. Hoje estão desviando da Rússia também por causa do bloqueio, etc. Mas o Ártico sempre foi usado porque vale a pena, a rota menor é via o Ártico. Então, são modificações que nós já estamos vendo. Estão mudando os cenários políticos. Então, está claro. Entrar no processo de negar que as coisas vão ocorrer vai contra a realidade, simplesmente. Vai sentir na pele, né? Qual o efeito de um degelo no Ártico? Nós temos que ter cuidado, porque existe outro termo arcaico que muitas vezes o pessoal... as calotas polares. Calotas polares não existem em geografia. Nós temos o mar congelado, é uma camadinha. Imagina, no Ártico é mais espesso, 4 metros, 5 metros de gelo, embaixo tu tem 3 mil metros de água, o oceano. Isso aí está desaparecendo e perdendo muito gelo, abrindo a rota, como eu falei, de transporte mais curto, mas principalmente aquecendo mais o Ártico. Por isso o Ártico é 4 graus, aqueceu 4 graus no mesmo período que o mundo aqueceu 1 grau. Isso faz mais energia estar absorvendo pelo oceano está aquecendo mais rápido e está fazendo uma maior variabilidade da circulação atmosférica. O que eu quero dizer com isso? No meio, tu pode ter uma onda de frio no meio da América do Norte, Canadá e ali nas planícies do centro dos Estados Unidos, enquanto na mesma latitude, mas em outra longitude, tu tem uma onda de calor penetrando, inclusive, dentro do Ártico. Isso está se tornando cada vez mais claro. Todo o sistema está se readaptando a esse maior aquecimento no Ártico. Agora na Antártica, só agora, nos últimos 5 anos, começou a ocorrer esse processo similar. Agora, e as geleiras, se tu me perguntar, e o nível do mar? O nível do mar não tem nada a ver com o derretimento do mar congelado. Está flutuando. São as geleiras. No momento, o maior derretimento não é na Antártica, é na Groenlândia e aqui nas montanhas. Né? O Andes está perdendo muito gelo. Você já viu falar das geleiras da Amazônia? São as geleiras que correm para a bacia amazônica nos Andes e estão desaparecendo rapidamente. E os nossos amigos peruanos já estão com problema de estresse hídrico no altiplano. Porque eles usam muito da água do derretimento, né? Está desaparecendo. O Chile também estava com crise também. Também tem alguns lugares. Na verdade, ela está fazendo que naqueles períodos de seca, onde você teria mais água de derretimento, não está tendo. Então, tu vê, é uma crise ambiental muito mais ampla. Porque tudo isso está encadeado. Um efeito de um derretimento no norte vai, de alguma maneira, afetar aqui, né? De algum jeito. E não necessariamente aqui, o impacto local... exatamente. O que acontece localmente não vai acontecer naquele local. Né? Nós chamamos, tem um jargão, né, para nós na ciência do clima, que é teleconexões, com conexões de longa distância. Um processo que ocorre na Antártica nos afeta. No caso, nos afetou agora em maio. Isso o pessoal esquece. Não foi só da Amazônia. Não, isso é um erro. Esse é um problema que eu falo claramente, que o brasileiro não consegue ver que, principalmente o gaúcho tinha que ver isso melhor, a Antártica está mais perto do Rio Grande do Sul do que Roraima. Então, o processo esse que ocorreu aqui está bem claro para nós. O que houve? Nós tínhamos um bolsão de calor no centro do país, muito anômalo. Teve lugar que chegou quase 40 graus. E essa época do ano, o que acontece? Como bom gaúcho, você sabe, começa a entrar aquelas frentes frias, que na verdade são massas geradas lá no oceano, ao redor da Antártica. E foram bloqueadas. Infelizmente, bloqueadas em cima de nós, e caiu o teto. Caiu o céu, né? Em uma semana, caiu 1/3 da precipitação esperada para todo ano. Mas o que isso foi diferente dos outros episódios que a gente teve de El Niño, desse mesmo bloqueio, que até é o mesmo bloqueio, é a mesma... mas não nessa intensidade. Foi a intensidade. E outra frequência, foram 3 vezes.
Essa foi a maior. Essas ondas de calor, né? Elas estão acontecendo com uma frequência muito maior do que aconteciam. Exato. E aí isso tá... E aí tu me perguntou se erramos para menos. Os modelos dizem que isso é para correr daqui 10, 15 anos. Isso já estava previsto. A gente já tinha essa previsão. Saberia que esses eventos extremos iriam acontecer. Como nós vamos ter mais secas? Daqui a pouco nós temos uma seca. E isso desestabiliza exatamente o agronegócio, porque tu quer uma certa estabilidade no ciclo. A gente vê, e aí trazer um ponto assim, a gente fala que ao ponto no centro-oeste, né, região central, tem 6 meses de seca e 6 meses de chuva. E a gente fala assim, o bom lá é que a gente sabe que são 6 meses exato e é um relógio. Mas mesmo lá a gente está vendo nos últimos anos que esse período ele está se deslocando. Exato. Ele está atrasando o começo das chuvas na primavera, verão, e ele está, em alguns locais, ele está antecipando o cessamento da chuva e está ampliando o período de seca. Mas ele está tendo um deslocamento aí. E aqui no sul a gente está vendo que a gente era acostumado, né, as geadas, né, encurtou 30 dias de geada, 40 dias. A gente não vê mais isso. Vê um dia, 2, calor, 3, frio, esses extremos. Tem aquele dia bem frio e depois logo esquenta muito rápido. Né? Isso traz exatamente, também tem a questão de memória também. A minha geração se lembra claramente, década de 70, 80, que a gente acordava e ia para a escola, era realmente frio. De ranguear o Cusco. Quebrando gelo. E ir no banheiro de manhã cedo, isso não existe mais. Você se lembra? Raramente. Agora são dias. O inverno aqui no Rio Grande do Sul, que era 2, 3 meses, está sendo 1 semana, 2. Isso fica bem claro. E não temos evidências que isso ocorreu nos últimos 1000 anos. Então, e esse é um efeito que é irreversível? Ou nós acreditamos que nesse estágio que está é irreversível. Por isso que nós estamos apostando em mitigação e adaptação. Nesse valor aí de até 2 graus. O que todas essas convenções estão tentando fazer? Está se discutindo essas COPs há horas e ninguém toma solução política, né? É que não passe de 2 graus. Porque nós acreditamos que se passar de 3 graus ou chegar a 4 graus, mais certo, o sistema pode desestabilizar a tal ponto que a gente vai começar a ter catástrofes ambientais, pode ocorrer fome em grande escala por perda de safras. Se chama, em inglês é tipping points, é um ponto de não retorno. Então, todos o que está se tentando fazer, negociar é o seguinte, olha, nós temos que, de alguma maneira, estabilizar esse aquecimento. Perfeito. Mas o mitigar não é zero, frear. É frear mais para não... Lembra-se que tu falou uma coisa, ondas de calor estão matando mais gente do que, por exemplo, esse evento que nós tivemos aqui. Não, é que a onda de calor mata velhos e crianças. A Europa está passando por isso agora, né? E aí não se dá conta que Professor, se nós seguirmos esse ritmo, em quantos anos nós vamos para esses 3, 4 graus irreversíveis? Aí? Olha, esses se chamam o status quo. Nós não conseguimos negociar nada, não há uma redução da produção de gases estufas e se não adota-se políticas um pouco mais de conservação do meio ambiente. Isso chega em 2100. O cenário é feito... Nós trabalhamos com esse cenário, o pessoal do clima, não é porque o limite é 2000... É onde nós temos controle, 2, 3 gerações. Onde as decisões de hoje determinam, decisões políticas, econômicas, socioambientais, vão determinar essa sequência. Depois disso é outro problema. E professor, e como é que está avançando essa questão das previsões realmente do quanto isso vai acontecer? Você está falando que, por exemplo, isso está acontecendo muito mais rápido, então tem como a gente prever, por exemplo, quem está no agronegócio, o pessoal está escutando isso aqui e falou assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu sigo, migro, como é que eu faço para mitigar esses Quem está no agro está tranquilo porque não chega até 2100, então já parte desse princípio que não precisa... E esse é outro problema, né? Que é a questão do imediato, e do jeito que a economia está trabalhando. Diz que o grande problema é que isso é análise de pessoas envolvidas com o capital, foi quando se passou a ter avaliações de produção
trimestral, né? O inglês do term, e não anual em um período mais longo. Ou seja, o lucro tem que ser muito imediato. Bom, então o que nós temos aí para os próximos anos? A intensificação desses cenários de mudanças do clima. Se nós conseguirmos segurar os 2 graus, nós vamos continuar com esse cenário do presente. Tende, inclusive, a diminuir os extremos. O nível médio dos mares não deve ultrapassar 60 a 70 centímetros. Isso é muito na costa, mas também não é algo ainda administrável. O problema é não deixar isso chegar a 3, 4 graus ou mais. Que aí você começa a desestabilizar todo o sistema ambiental. Lembre que isso implica também mudança de cultivares com as diferentes latitudes, migrações de animais, claro que alguns mais rapidamente do que outros. E veja o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, claramente, que já nos afeta. A penetração de transmissores, vetores, de doenças tropicais. Nós nunca ouvimos falar nessa intensidade de dengue. E começou lá pela parte mais quente e úmida, lá pelo noroeste. E veio entrando cada vez mais para o sul. E isso vai ocorrer mais frequente. Então nós temos que... Como é que nós vamos se adaptar? E tentar restringir esse dano. Esse é o grande desafio. Uma das coisas que a gente vê no campo, né, que a gente trabalha com consultoria, é que há pouco tempo atrás, sei lá, 10, 15 anos atrás, não se falava de pastagens perenes tropicais no Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem trabalho no Uruguai, tem o Bruno da camisa da CIA Uruguai, né, Bruno? A gente fala tá colocando áreas de pastagem perene tropical no Uruguai, que era uma coisa impensável. Eu lembro quando eu estava na França, professor, fiz a parte do meu doutorado lá, sanduíche, né? E eu me lembro do pessoal falando assim, hoje já começa a se cogitar a produzir uva na Inglaterra. Para produzir vinho. Algumas regiões de lá estão tendo problema com... e coisa que era todo mundo falando, isso é impensável. A Inglaterra com todo o clima fechado, úmido, não tem aptidão nenhuma para produção de uva, vinho e tal, e tava começando. Isso tudo são impactos que a gente já começa a ver. Lógico, por um lado abre algumas oportunidades, né? Para quem às vezes consome. Mas por outro lado, muda todo o circuito que tá montado ali, né? Eu acho que o aspecto mais interessante que tu falou é exatamente o conceito de mudança. Porque se é mal ou bem, depende de quem é atingido. Nós temos aqui várias questões. Se tu vive no Canadá, na beira ali, sempre tentando chegar mais ao sul, mais perto dos Estados Unidos, porque é mais quentinho, de repente a tua área agriculturável expande um pouco mais para o norte, isso é ótimo. E não vai fazer tanta diferença para esse meio ambiente. Agora, se tu está numa situação limite, num vale restrito, começa a cair mais água, e você ainda construiu, nas últimas décadas, as suas habitações no centro do vale, na planície de inundação, é o que a gente está vendo no Vale do Taquari. E uma coisa o bom ou mal depende da tua posição geográfica, da estrutura da tua região urbana, se tu tem boa qualidade de vida, ou seja, você tem uma boa casa, etc., e não algo que vai despencar. Envolve sim a questão de distribuição de renda. E é lógico, o que mais acontece é aquela coisa, né? A gente vê as reportagens, não, isso nunca me aconteceu, eu tô aqui há 40 anos. E agora nos últimos aconteceu 3, 4 vezes, a gente tá vendo cada vez mais. Mas, professor, quando a gente fala muito dessa coisa de aquecimento, de mitigação, a gente fala muito da causa. Quem é o grande culpado? Tá todo mundo querendo achar o grande culpado das emissões, se fala muito, a indústria tenta empurrar para o agronegócio diz que não é com ele, fala que é o petróleo, o Brasil diz que nós não fazemos nada, a culpa é dos Estados Unidos. Se pudesse falar um pouco se existe realmente, se não, da onde vem essas grandes emissões, o quanto o Brasil realmente importa para esse cenário global, falando de China, Estados Unidos, dá um pouco desse panorama todo aí e pelo menos falar de evidências, não falar de bandeiras, né? Eu não tenho de cabeça os números, eu tenho as proporções. Olha, nós todos, agora o principal contribuidor para os gases de efeito estufa é a China. Isso ultrapassou há alguns anos os Estados Unidos. Depois é os Estados Unidos. Eu tenho eles aqui, professor, só para colocar as emissões, tudo equivalente de carbono, né? Do total das emissões, 32,9% a China e 12,6% os Estados Unidos, 7,3% na União Europeia e o Brasil representa 1,2%. 1,2%. E pior,
Esse 1,2% não é pelo nosso agronegócio e não é pela nossa indústria, parque industrial. E além do que a nossa malha energética, comparado... Tá, tem alguns problemas também com a energia hidráulica, mas ela vem do desmatamento da Amazônia. E isso que é um absurdo, que nós temos que entender que quem é que está lucrando com isso? Não é quem faz que está no agro ou na pecuária sustentável ou de alto nível, aqui no sul, no centro, no leste, etc. Mesmo no sul ali do Mato Grosso, é o pessoal que está avançando a fronteira agrícola, muitas vezes criação de gado expansivo, jogando, expandindo, destruindo. Onde estão os conflitos de terra? Onde está ocorrendo o maior número de conflitos com massacre de gente? E isso só nos prejudica. O que traz para o Brasil? O que traz para você aqui do Rio Grande do Sul? Não, e isso é uma coisa assim, e coloca tudo dentro do mesmo balaio, né? E coloca todo mundo no mesmo balaio. Esse negócio de dizer e tentar culpar o agro, nós temos que entender que em todas as ações profissionais nós temos bandido e temos gente excelente. É como você atua. Né? Sim. Como que como é que esses outros países tratam isso, né? Depois eu quero voltar ainda nessa questão dos percentuais aí, de ser um menor emissor, no que a gente faz. Mas a gente entende isso também, é comercial, como a gente estava falando antes, né? O dinheiro manda, então assim, eu vou passar a culpa para outro que é mais fácil enquanto eu estou explorando aqui. Como é que, o senhor que é um cara que está participando desses conselhos, que está em outros lugares, como é que vê, por exemplo, essa discussão nos Estados Unidos? Olha, nos Estados Unidos cresceu muito o negacionismo desse processo. Note bem que nos Estados Unidos já tinha até uma campanha para reduzir o máximo o consumo de carvão. Aí o Trump, de maneira demagógica, trouxe de volta o carvão, não beneficiou os carvoeiros, só beneficiou os donos das companhias de carvão. E já do próximo governo, no Biden, começou a diminuir essa indústria poluente. Está havendo um corte. Então, há muitas brigas e polarização nos Estados Unidos sobre, inclusive quando o Trump saiu da Convenção Internacional das Mudanças do Clima, isso deixou os Estados Unidos isolado. Que é uma negociação que está longa, difícil, mas no momento que você diz que não quer nem saber, mas agora vamos ver o que vai acontecer. Vai depender muito dessa eleição do final do ano. Houve, inclusive, durante o governo Trump, não só o desfinanciamento, mas perseguição com cunho ideológico de quem trabalhava com mudanças do clima. Quer dizer, é um processo de negação. Nesse item, a China, pelo menos, está ciente, está reduzindo, mas como é uma economia centralizada e controlada por poucos, eles têm maior facilidade de impingir e controlar e reduzir. Eles estão fazendo um esforço muito grande de reduzir a produção de carvão, que são os maiores poluentes proporcionais. É interessante como é importante essa história, que durante grande parte na década de 90, até a década de 90, da poluição feita por carvão, inclusive causava chuva ácida no norte da Europa, era devido à Europa Oriental, atrás da cortina de ferro. Quando caiu o muro, entrou em colapso a indústria baseada no carvão, teve que se modernizar e caiu a poluição, a proporção da Europa para a contribuição do efeito estufa. Mudou a matriz energética. Meu ponto de vista é que nós temos que começar a destruir alguns mitos, que nem o não uso da energia nuclear. Porque no consumo que nós estamos tendo de energia no mundo, ela é, no caso da intensificação do efeito estufa, um dos caminhos a ser seguidos. Não vai ter uma malha totalmente limpa e uma malha só de energia. Perfeito. A gente fica sempre a gente está vivendo esse momento aqui, né?
O agro recebe muito essa culpa e vem muito pro agro, né? Nós estávamos falando antes de desmatamento. E aí, quando a gente olha desmatamento, a gente sabe que o cara que bota a pecuária extensiva lá não é esse cara que está ficando com dinheiro. Isso é uma consequência do cara que está derrubando a madeira e está fazendo dinheiro com a madeira. Mas o agro, por muito é acusado disso. E talvez em algumas esferas, de algumas maneiras, tenha a sua responsabilidade. Por mais que isso seja... A gente sabe que isso é super pequeno, né? Quando a gente olha os percentuais de emissão, se o Brasil representa 3%, o agro representa 40% desses 3%, blá, 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 blá. E a gente está vivendo também assim, vamos pegar isso para nós ou não? Vamos ser nós o Joãozinho do passo certo e vamos começar a nos cuidar, a ter uma agricultura, um agronegócio mais mitigador? Ou não, ou ainda estamos brigando lá com os países europeus, isso é coisa do europeu que já desmatou tudo, queimou tudo e está vindo para a gente. Então a gente vive muito o dilema. Esse dilema. Eu acho que são duas coisas que nós temos que entender. Não é uma justificativa ética nem econômica para seguir o caminho que foi seguido há 300 anos atrás. Ou 500, no caso da Europa, que começou há mais tempo, há 1000 anos atrás, mas nos Estados Unidos há 200 anos atrás, etc. Todos esses países têm uma preservação, agora uma política mais adequada. Por outro lado, e aí eu concordo com, inclusive, não só o governo anterior, mas esse governo também tem uma postura que isso tem que ser negociado politicamente. Ou seja, tem que ser discutido quem é que paga a conta. Atribuir somente a nós é um absurdo. Perfeito. 2, como nós falamos aqui, a proporção do Brasil tem outras questões que nós podemos colocar internamente, que é mais importante nessa discussão. Por que não desmatar a Amazônia? Porque tem a questão da biodiversidade. Você destrói a biodiversidade, tu destrói o meio ambiente como todo, o equilíbrio ambiental. Tu começa a aparecer doenças estranhas quando tu vai penetrando, só para dar um exemplo. 2, tem a questão da influência da Amazônia no clima da América do Sul como um todo. Isso afeta o agro. Basta ver a questão dos rios voadores e como é que eles vão se comportar. Se começa a secar a Amazônia, nós vamos ter problema aqui também, no transporte de umidade para o Rio Grande do Sul. Então, isso a minha posição é essa que eu vejo como visão adequada de um cientista ambiental. Nós não podemos cair naqueles dois extremos, né? Nós estávamos discutindo aqui entre aquela visão catastrofista, que o mundo vai acabar amanhã, nem na visão de negar o problema. Os dois não resolvem as questões. Tem que haver racionalidade e negociação política. E esse que é o grande desafio hoje de um serviço diplomático do Brasil, de como negociar isso. E professor, esse ativismo também acontece na ciência também, né? Como é que o senhor enxerga isso aí? Porque tem a questão das publicações, de tudo, mas também não tem um pouco disso? A grande vantagem da ciência é que, com o passar do tempo, ela se corrige, né? Vocês podem ver, hoje está até na moda de retração de artigos, porque entrou naquela de produtividade por número e não por qualidade, né? É uma cobrança, né? Exato, o salário de science. Então, volta e meia, o que acontece? Alguém vai lá e pega a informação errada. Mas isso não é do dia para a noite que tu controla. Né? Nós temos que almejar, isso é uma discussão mais profunda do que é a produção de qualidade da ciência. Tu pode passar vários anos e aí produzir uma obra revolucionária em termos de mudança de visões de mundo, de conhecimento, de avançar tecnologias, etc. No entanto, o que está acontecendo? E volta e meia, alguns setores da imprensa traem esse conceito da ciência. Quantos artigos publicou por ano? Alguns produzem, eu posso falar, até produzo um monte de artigos, mas não interessa, eu quero saber a qualidade desses artigos. E o que realmente contribui para a ciência. Mas isso ocorreu exatamente pela monetização de algumas empresas que publicam isso. O caso absurdo foi quando a revista Nature, que é uma das mais respeitadas do mundo, queria cobrar $10.000 de cada artigo publicado. Ou seja, você trabalha, geralmente o seu salário não é os melhores do mundo e ainda tem que pagar para produzir o teu trabalho. Então,
existe, de certa maneira, uma revolta na comunidade científica internacional e por isso cada vez mais se fala em distribuição, principalmente para os países ainda em desenvolvimento, de uma maneira barata ou de grátis dessa produção intelectual, porque senão vai contra a própria ideia de ciência, né? E de educação e formação. E se a gente pega isso aí, né, professor, também... Porque, assim, o professor está falando assim, muita coisa já está dita, já foi dita, e a gente muitas vezes depende dos veículos de comunicação. O professor falou que às vezes acabam não conseguindo ter entendimento, ou sei lá, ou distorcem aquilo que realmente é. E também tem a cultura brasileira da ciência mesmo, da parte científica mesmo, que a gente não tem essa cultura de qual que é a evidência científica, o nosso ensino também. Então, como é que você enxerga que a gente, para conseguir ter esse acesso à informação de qualidade... Pra frente também, com o celular aparecendo aí, qualquer um tem voz. Tem várias questões aqui envolvidas, mas o principal é a falta de difusão científica, mas difusão mais em fazer que o problema é o seguinte, no Brasil ainda a gente vive muito no mito do cientista absent mind, é o cara que está fora, não tem problemas no seu cotidiano, ele não paga as contas, ele não tem família, ele não está preocupado com os problemas do dia a dia. Isso, é claro, é uma fantasia. É uma fantasia criada no século XIX, início do século XX. Tá? O famoso cientista maluco, filmes hollywoodianos. Então, primeiro, falta essa compreensão. 2, o nosso ensino de ciência é muito fraco no ensino básico. Também afeta. 2, aí vamos fazer o meia-culpa, e eu tenho chamado muito a atenção, e na Academia Brasileira de Ciência nós chamamos muito a atenção, que o cientista brasileiro ainda está com aquela visão que ele não consegue, ele está começando ele não consegue chegar a todos os públicos, adequar sua linguagem aos diferentes públicos-alvos e, principalmente, mostrar como é que o método científico funciona, que é simplesmente um método de racionalidade e principalmente de procura de evidências. E não ter uma ideia estapafúrdia e botar no éter, botar na... O que está acontecendo? Hoje qualquer um acha que entende o mundo. Eu tenho a solução milagrosa, ou eu acho que os alienígenas estão por aí, ou outras teorias conspiracionistas. Que isso já tem análise profunda, inclusive... da psicologia dessa postura, principalmente em momentos de grandes mudanças que nem nós enfrentamos hoje. Então, enquanto nós não conseguirmos fazer isso, a sociedade não vai valorizar o que é o conhecimento científico, que está em tudo hoje. Está aqui nesse teu celular, amanhã não consegue nem entender como é que chega essas como coisas. Como é que foi formado. E é interessante, lembra o Carl Sagan? Ele na década de 70 dizia, nós estamos chegando no seguinte problema. Nunca tanto na civilização humana nós usamos tanta ciência e tão poucas pessoas entendem como ela funciona. Ela se incorpora e... Ela se incorpora à tecnologia, mas como é que nós chegamos lá? Como é que nós construímos esse arcabouço e desenvolvemos durante os últimos... É um período muito curto. Os últimos 250 anos. E aí se começa a criar uma certa de fantasias. Eu vou te dar um exemplo que eu gosto de dizer para os meus alunos, agoizados de 17, 18, 19 anos, que não conseguem entender qual é a expectativa do brasileiro de vida. Era 35 anos em 1900. Todos aqui nessa mesa aqui já estariam... E isso foi desenvolvimento científico, tecnológico, produção agrícola, revolução agrícola, a medicina, o cuidado com o nosso corpo. Essa falta, muitas vezes, por falta de memória, e compreensão. Por entendimento disso, né? Vários estudos mostrando a atividade exato, física, a alimentação. E se não fosse isso, se não fosse o desenvolvimento da ciência, nós estaríamos ainda na Idade Média. Eu me lembro quando eu era criança, falava assim, não, o velhinho lá de 50 e poucos anos, 60 anos já... E hoje os 60 são os novos 40, né? Exato. Quando a pessoa entrava nos 40 anos... Vai se aposentar?
Eu tô com 65 anos, tô correndo todo dia, 5 quilômetros. Quem é que fazia isso ao mesmo tempo, alguns anos atrás? Que com toda essa ciência, com toda essa comprovação, a gente duvida de algumas coisas, tranca em algumas coisas, né? Eu tô cabeça funcionando aqui, rodando, né, nessa função do agro, porque eu tô impactado com a questão dos 3, 4 graus até o 2100 que tá aí, né? Porque a gente ainda tem, não que eu vá até lá, mas ainda tem o que a gente tá, o rastro, né, a pegada que a gente tá deixando aqui, né? O que a gente faz, a gente já procura, tem procurado sempre trabalhar sempre com num tipo de negócio mais sustentável, né? Sim. Sempre fazendo isso, fazendo um agro mais sustentável, tanto quando é agricultura, quando é pecuária, trazendo isso para esses meios, mas que ações, né? A gente fala muito nesses gases, eu queria só fazer um ganchinho hoje, né? A gente fala muito da pecuária, do boi, o que faz, assim, sim, emite metano e o metano é prejudicial. Como é que a gente pode mitigar isso aí na sua visão aí de quem está fora da nossa bolha? Né? Isso é bacana. Né? Olha, nós temos que pensar em tecnologia de absorver esse metano. Já existe vários estudos, mas tanto do próprio CO2, sequestro CO2, mas absorver o metano, aproveitar como oportunidade, inclusive, de negócio. Porque esse metano que é gerado também tem a intensificação de arrozais alagados. Os arrozais não alagados não produzem essa quantidade. Então, na verdade, o metano é um gás, o famoso gás de pântano é produzido naturalmente. O que houve é um aumento dessa concentração por causa da intensificação desse tipo de agricultura e pecuária do rebanho. Eu acho que nós temos um rebanho maior mais rebanho do que gente. Sim. Tá muito perto sempre. Sempre perto. Tem alguns países muito mais proporcional. Então, é isso. Não é... então vamos cortar e matar tudo que é boi. Não, é que vem isso, né, professor? Vem Muita essa pressão veia, de fora, né, também, né? Vem. A Europa dizendo Exato. assim, não, o Brasil emite muito metano, então vamos diminuir tal coisa, vamos começar... E o rebanho indiano, como é que fica? Mas nesse caminho, assim, são ações que vão buscar essa mitigação. Exato. Fora isso, vamos fazer o outro paralelo, assim, ok, não... Fora a fazenda, tá? Vamos pensar nisso. O cara que tá na cidade hoje, porque ele também está emitindo, está poluindo. Que ações mais macro nós temos que fazer? Para mim está muito claro que é o transporte urbano. O que nós vimos, e vamos dizer, isso foi intensificado inclusive durante o governo Dilma, dos últimos 15, 20 anos aqui, não investir no transporte urbano. Eu cheguei a usar ônibus para ir para a universidade e hoje não quero mais saber. Foi destruído o transporte urbano em Porto Alegre. Nós não temos bonde, não temos trem, só tem o Transurb. O Transurb. E o mito do que a energia, que o carro elétrico vai resolver tudo. Nós vamos continuar com o problema que tem que gerar energia para esses carros. E outro, criar engarrafamento. Que coisa mais chata, todos os dias de manhã, dirigir para o teu trabalho, pegar engarrafamento, levar 40 minutos para andar 20 quilômetros, e que tu não precisa. Porque tu não usa o carro. Usar o carro para ir e ficar parado é o maior absurdo. Mas se decidiu seguir esse caminho. Então aqui é um dos principais pontos e essa é uma ação governamental, porque senão não vai. Nós temos ainda o problema que carro no Brasil dá status, né? Não é um meio de transporte. Isso meramente. Meramente. Então, mas eu acho que é mais por aí. É claro que depois tem outras ações, desde da questão de termos construções mais sustentáveis. Nós temos um problema ainda sério com nossos arquitetos, para um país que grande parte recebe muita energia durante todo o ano, a não ser nós aqui nos 3 estados do sul que temos uma variação, continua se fazendo prédios com vidros, é um efeito estufa dentro dos prédios, ou não usam coisas adequadas, sistema de ventilação natural. Tem uma série de medidas que você pode reduzir todo esse processo. Aí tu vê que é mais conceitos de adaptação também aos diferentes tipos de ambiente. Isso trata de uma questão interessante que
muitas vezes essas construções feitas a nível nacional não levam em consideração os diferentes ambientes. Eu gosto de dar o exemplo clássico do campus do Vale da URGS aqui, que é o modelo usado para a Universidade Federal de Pernambuco. O que está acontecendo? Bom, primeiro o nosso cotidiano. Você vai em banheiros que ficam em corredores abertos. Imagina no dia que bate o minuano, etc. Uma umidade desgraçada. O concreto aparente está desmanchando. Funciona muito bem em Recife. Então, essa ideia de um país homogêneo climatologicamente que não existe. Nós temos que se adequar ao clima gaúcho, às características gaúchas. E isso em todos os setores. Ótimo. Falou um monte. E sobrou tem umas quantas perguntas na... Você quer aproveitar e fazer as perguntas? Eu gosto de responder perguntas. A gente, acho que, né, para aquela sensação, acho que tem um lado, né, de um lado positivo, né? Acho que para não ficar a gente não aterrorizar todo mundo, acho que cabe a sacudida, acho que sim. Sim, mas não pode ser catastrofista. Não Isso pode ser porque, inclusive, o catastrofista é o seguinte: eu não preciso fazer nada, não vai resolver. São soluções que existem. Nós sabemos muito bem as soluções, é só questão de trabalhar nelas e pensar um pouquinho, usar a racionalidade. Não, e cada um tem a sua contribuição, né, professor? Porque senão, olha, eu olhei os números aqui, o Brasil é 1,2%, a China... O que eu vou fazer aqui? O que eu em casa vou fazer? É que nem fazer a pergunta que eu achei um absurdo. Quem é o responsável por esse desastre que nós tivemos aqui? Somos todos nós. Não é esse último governo, que também tem responsabilidade, mas esse processo em Porto Alegre começa há 30 anos atrás, uma série de governos que não tomaram ação. Nós já sabíamos, 5, 6 anos atrás, que as bombas estavam falhas. Que se tivesse alguma, o enchimento ia entrar em colapso. Aconteceu. E aí a gente conta com aquela coisa assim, não, se aconteceu 2 seguidos, não teve um problema, não vai acontecer. Exatamente. Agora daqui uns dias. E o que esperar, assim, caminhando para o fim agora, o que a gente espera do nosso... Agora fiquei na dúvida se é do clima ou se é do tempo. O que a gente espera para um curto período agora? Olha aqui, quem trabalha até 3 meses é o meteorologista. Está fugindo da minha área. Perfeito. Tá? E o pessoal do CPTEC, do CEMADEM, que estão trabalhando no dia a dia, fazendo esses cenários. Olha, os próximos 15 dias, 1 mês, 2 meses. O pessoal está esperando a entrada da laninha, uma estabilização da precipitação, mas a próximo mês a gente vai continuar nisso aí, né? Não para nunca. Não é. Mas já tem essa mudança para o próximo. A gente olha muito safra, né? Próximo ciclo aí de próximo verão. Mas por exemplo, lá o INPE, que é o Centro de Previsão, eles largam trimestralmente o seu cenário. Mas isso tem que acompanhar. A gente vai enfrentar ainda um período desses extremos. O senhor nota isso? Esse ano? Não só esse ano, mas... Pegar 10 anos, daqui 10 anos. Essa coisa assim, o inverno não volta mais, aqueles 60... Vai ser isso, o calor, o frio, a chuva... Vai continuar assim. Aí, será que o ano que vem não pode ter um inverno mais rigoroso? Pode. Vai depender não só da questão da mudança que nós estamos vendo, mas como é que o El Niño vai se comportar, como é que variações de temperatura no Pacífico vão ocorrer e até mesmo questões do mar congelado na Antártica. Então, aí que entra a complexidade de modelar. Por isso que é difícil de fazer, e por isso que nós não fazemos previsão. É cenários. Cenários é o seguinte, tu tem uma margem de erro maior. E por isso muitas vezes as pessoas, se o pessoal não consegue nem prever o clima daqui a 1 mês, como é que está fazendo cenários? Porque tem erros muito maiores. Tu não vai
acreditar no meteorologista que se dizer que amanhã a temperatura vai ser 20 graus mais ou menos 4. Entende? Tu quer uma certa precisão. Mas tem uns que largam de manhã, olha, hoje o dia vai ser bom, pode dar umas pancadas de chuva, esquenta ao meio-dia e esfria de noite, dá tudo no acerta. Aí não vale, né? É isso mesmo. Professor, quando é que é o senhor estava comentando, última viagem esse ano? Nós estamos montando uma grande expedição de circunnavegação polar aí com nossos colegas, parceiros do BRICS, e deve sair de Rio Grande mesmo, e está relacionado à estabilidade da Antártica, do gelo da Antártica. Vai ser... E depois dessa, está na hora de passar o bastão. Mais 2 meses lá e aquele 2 padrão. meses no padrão de... Menos 50. Não, como dessa vez eu vou estar no navio, vai ser mais quentinho. Quem quiser acompanhar mais do seu trabalho, pesquisa, quem quiser ir a fundo dos grupos de trabalho, até essa questão das expedições, tem algum lugar que consegue acompanhar, algum site? Sim, nós temos o site do nosso Centro Polar, que é o Centro de Pesquisas Polares e Climáticas da URGS, é www.centropolar.com, tudo Centro Polar, tudo junto. Que a gente fez .com para ter uma certa estabilidade. E se procurar Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera, Criosfera é a massa de gelo e neve, também é algo financiado pelo governo federal, que eu sou o coordenador geral. Mas aí tem que procurar pelo nome. O Programa Antártico aí está sempre tentando inovar e puxar e entender exatamente isso, cada vez mais com esse viés de procurar conexões da Antártica com o Brasil. Ótimo. Show. Perfeito. Muito bom, professor. Muito bom, foi um prazer falar com vocês. Obrigado. Adoramos também. Temos espaço para outras vindas aqui, certamente a gente vai chamar. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente. Não esqueça, agradecer também aos nossos parceiros, né? A CIA Brasil, ZT Sementes, San Esteban, MT Soluções Agropecuárias, Agrocampo Jordani e Premix. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @pé_no_podcast, @armindobart, @bpquadros. Eu acertou hoje. Hoje eu acertei. eu tava treinando aqui antes de falar. Obrigado novamente. E a gente se vê no próximo episódio do Pé no Barro Podcast. Abraço, até mais.